Um filme slasher, ou seja, um filme sobre um assassino mascarado, escrito pelo Kevin Williamson, que é o criador da franquia Pânico, e que se passa no meio da pandemia. Tem como dar errado? Aparentemente tem. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Sick, que é um filme co-escrito pelo Kevin Williamson, que, como eu disse, é o criador da franquia Pânico. E se você viu recentemente o meu vídeo sobre a década de 90, sobre o terror da década de 90, você sabe o quanto que eu gosto do Pânico. Mas então do que se trata esse tal de Sick? Ele se passa em 2020, mais especificamente em abril de 2020, ou seja, bem no início da pandemia do coronavírus, e acompanha duas amigas que vão aproveitar o lockdown, ou seja, vão aproveitar essas férias forçadas para passar um tempo sozinhas na casa do lago. Porém, não demora muito até que elas passem a ser perseguidas por um assassino mascarado. Basicamente, é isso a história. Não tem muita diferença do Pânico, por exemplo. A lógica é a mesma, apesar de que nesse caso aqui, até por causa da questão da pandemia, são menos personagens, ou seja, são só essas duas personagens principais e mais um outro rapaz que aparece na casa também. E o assassino, é claro. O filme tem alguns momentos que são bem característicos do Kevin Williamson, como por exemplo, o fato do assassino ele ficar meio que incomodando as suas vítimas pelo telefone. Nesse caso agora ele fica usando mensagens e não fica ligando para as pessoas como ele fazia antes, né? Mas a lógica continua sendo a mesma. Começa como uma conversa casual e logo vai se tornando cada vez mais estranha, cada vez mais perigosa. E o filme até coloca algumas referências à cultura pop e ao terror de uma maneira geral. Em certo momento, por exemplo, eles citam a figura do Jason Voorhees, né, o vilão do Sexta-feira 13. Mas o filme não é necessariamente sobre isso, porque ao contrário do Pânico, em que a referência era o terror, nesse caso aqui o terror não está nas referências cinematográficas, ele está na doença, ele está no mundo real. Inclusive o roteiro ele consegue utilizar essa questão da doença, né, da Covid, de uma maneira narrativa muito interessante. Não é apenas aquilo que movimenta a história, apesar de que também é, né, se a gente for pensar que elas estão indo para o lago por causa disso, mas além disso existem pequenos detalhes na narrativa que são utilizados de uma maneira muito inteligente também. Porque na lógica do filme, aquilo que a gente usava como proteção acaba se transformando numa arma, seja uma arma do vilão, seja uma arma da heroína. Ou seja, o álcool, a máscara ou então o spray, tudo isso é utilizado como arma em determinado momento do filme. Então isso sim é um uso muito inteligente do mundo real, né, daquilo que estava acontecendo ao nosso redor. Isso funciona e funciona muito bem, mas o filme tem sim os seus problemas. Eu, por exemplo, não consegui me envolver com as protagonistas, que são interpretadas pela Gideon Adlon e pela Bethlehem Million. Eu não acho que necessariamente essa minha dificuldade de me envolver com essas personagens tenha relação com a qualidade delas como atrizes, eu não sei se é esse o caso, porque eu acho que o que mais me incomodou aqui nesse caso é o fato de que elas são pouco desenvolvidas no filme. Basicamente, o que a gente tem de informações em relação à personalidade das duas é que uma é bastante preocupada com a Covid e a outra não. É isso. E só. Então são personagens que caem no estereótipo e que não têm ambiguidade nenhuma, não têm desenvolvimento nenhum. Aliás, isso é uma questão, inclusive, é um problema que eu tenho com o terror contemporâneo. Eu acho que o terror contemporâneo ele está deixando de ser ambíguo. Ele está deixando tudo na superfície. E esse filme aqui também não se escapa disso. Porque ele basicamente é um filme sobre a Covid que usa a Covid para falar sobre Covid. Ou seja, se você tirar a Covid do filme, não sobra filme nenhum. Não tem mais nada por baixo. Essa é a falta de ambiguidade que eu reclamo tanto e que está se tornando cada vez mais comum. Até porque isso acaba abrindo a possibilidade de a gente fazer questionamentos que acabam enfraquecendo um pouco o filme. Como, por exemplo, por que dentro desse ambiente em que a doença é o tema central e todo mundo se preocupa com isso, ou deveria se preocupar com isso, o assassino usa uma faca para matar as pessoas? Ou seja, por que ele usa uma arma que obriga ele a se aproximar das pessoas, sendo que o próprio assassino é preocupado com a questão da Covid? Mas talvez eu esteja sendo um pouco chato, então né, um pouco exigente demais, mas não é só isso que eu não gostei em relação ao filme. Ele tem algumas questões, por exemplo, de direção que não me agradaram muito. Até porque o diretor John Hyams, ele não é necessariamente muito criativo na maneira como ele conduz a narrativa dele. E aí, por exemplo, nas cenas do embate entre o assassino e a sua vítima, ele meio que repete sempre o mesmo movimento de câmera, indo pra frente dos personagens, indo pra trás, pra frente, pra trás. E meio que sem muito motivo, sabe? Ele só tá querendo movimentar a câmera dele, só tá querendo dar um pouco mais de agilidade. Só que em muitos casos, esse excesso de agilidade acaba prejudicando até a nossa compreensão do que tá acontecendo ali.
Além disso, o diretor ainda não consegue criar tensão no filme. E o final é extremamente anticlimático. O filme meio que acaba apenas. Não existe uma construção que leve até aquele final, ele simplesmente se encerra. Mas se você conseguir ignorar tudo isso que eu falei, ou não se importar com isso, né? Acho que você vai conseguir se divertir com esse filme. Até porque eu tô vendo na internet que ele tá sendo bastante elogiado. Pessoalmente, eu queria ter gostado mais, mas eu não gostei, infelizmente. Mas aí é isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que curta, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita e me segue também nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau, tchau.